Esse ponto que o Arnaldo falou, que o jogo vai ser em Barueri, mas aí com os ingressos muito mais baratos. E uma coisa que você sempre fala aqui, né? Você sempre ressalta os jogos que o Palmeiras não vence em casa. Se tem uma coisa para se falar desse Palmeiras é que é um Palmeiras não tão forte, embora seja muito forte, em casa. Você acha que com esse novo cenário em Barueri, com o ingresso mais barato, muda? E o Mauro sempre fala disso, né? Fala que o Palmeiras tem que dar um jeito de fazer a torcida ir para Barueri, que aparentemente está finalmente conseguindo. Exato. Tem que ver na hora lá, né? Se o estádio vai estar de fato lotado. Acho que há uma perspectiva nesse sentido, né? Qual vai ser a atmosfera que vão conseguir criar no estádio, né? Depois desse período aí de muita elitização, ingressos caros e a manutenção de preços elevados lá em Barueri. Acho que, lógico, se tiver com o estádio mais cheio, você tem uma atmosfera melhor, mas depende fundamentalmente do campo, né? De como o time vai se comportar, né? Por exemplo, eu não sei por que lá em Barueri colocaram esse gramado, esse piso sintético aí, de plástico. Cortiça, essas coisas. Porque o Palmeiras não é tão bom fora de casa, jogando basicamente em gramados de verdade, naturais, né? Poderia ter essa alternativa, né? Sério, não é ironia. Não entendi até hoje por que ali o piso tem que ser igual, né? Poderia muito bem ser um piso natural, onde o Palmeiras comprovadamente se sai muito bem, como acabamos de dizer. E o São Paulo já está virtualmente classificado também, né? Então o São Paulo está muito tranquilo na Libertadores. Ele pode tratar esse jogo com uma importância muito grande e acho que ter uma atenção maior. Eu não acho que o São Paulo deva jogar apenas pensando em empatar, não. O São Paulo está classificado, a situação da Libertadores é tranquila. Só não está matematicamente, mas está virtualmente classificado. Então ele tem um jogo contra o Palmeiras e a possibilidade de, quem sabe, voltar a vencer. E seria importante até para melhorar a campanha no campeonato e acabar de vez com a espécie de marcação cerrada que alguns faziam aí contra o técnico, né? Tornando a situação muitas vezes delicada. Acho que esse jogo é uma ótima oportunidade também para o São Paulo. Para o Palmeiras, é claro, tentar vencer para manter a liderança. Quem está na ponta busca a vitória em qualquer situação para continuar liderando o campeonato. E vai jogar sabendo o resultado do Flamengo. Eu não lembro agora quando é o jogo do Red Bull Bragantino, mas enfim, pelo menos em relação a um dos perseguidores, ele já saberá quantos pontos conseguiu na rodada. O Flamengo joga sábado à noite, né? Diga-se de passagem, jogo interessantíssimo também, né? Flamengo e Bahia. Lembrando que se tem uma invencibilidade do Flamengo contra o Rogério, né? O Rogério nunca sequer fez nenhum ponto treinando qualquer time contra o Flamengo. Grêmio e Bragantino, 6h30 amanhã. Grêmio e Bragantino, 6h30. Saberá os dois resultados. Bom, esse jogo do Palmeiras, Danilo, primeiro que acho que a sensação que dá é que está tratando esse negócio de uma maneira especial, até com o ingresso mais barato, mobilização e tal. E segundo que é o primeiro de uma sequência dura, né, que o Palmeiras tem até o Mundial. Cruzeiro, Bragantino e Flamengo, não é isso? É isso mesmo. Vai pegar lá os times São Paulo, Bragantino, Flamengo e Cruzeiro. O Palmeiras está tratando esse jogo de uma maneira diferente, especial? Ou... Assim, eu acho que a diretoria finalmente percebeu, já tinha percebido contra o Corinthians, que precisava fazer alguma coisa diferente para a relação dos ingressos, né? Porque se no Allianz cobrava preço alto, como foi contra o Botafogo na estreia, e conseguia colocar 30 mil, que não chega, é longe de ser um público bom, considerando que era a estreia do Brasileirão, campeão e vice. Mas ele percebeu que para Barueri precisaria fazer alguma coisa diferente. E contra o São Paulo, vai jogar lá, fez essa promoção, que aparentemente está dando resultado. E é importante a gente notar que boa parte, para mais da metade dos ingressos comprados, foram comprados por torcedores comuns, que a gente fala, né? Que não são sócios-torcedores. Foi vendida ali uma carga menor para a parte primeira que abre só para sócio-torcedor. E a hora que abriu para o torcedor comum, essa carga foi aí, já está quase perto dos 30 mil. O que mostra como está difícil hoje em dia, para quem não é sócio-torcedor, estar no estádio do Palmeiras, que é o caso que agora que a gente está vendo aí os preços do jogo que vai ser para domingo. E aí, obviamente, é importante e é especial para o Palmeiras, porque é um clássico. Curiosamente, o Palmeiras vai jogar os dois clássicos como mandante no primeiro turno, fora do Allianz Parque, o que nas atuais circunstâncias eu acho que é bom, porque eu repito e sempre digo, o clima no Allianz Parque está longe de ser um bom clima para o Palmeiras nos últimos jogos, e em Barueri tem sido melhor. Tem sido não, né? Foi melhor contra o Corinthians e vai ser, imagino, melhor contra o São Paulo também. Sobre o jogo em si, eu concordo com a questão do favoritismo. O Palmeiras ele é favorito contra o São Paulo mesmo,
Mas o São Paulo do Zubeldia, ele é um time muito difícil de ser batido, haja vista aí a sequência de 12 jogos. Eu acho que o Zubeldia, ele tem uma boa leitura do que é o Palmeiras nas últimas partidas e tem feito jogos bem difíceis contra o Palmeiras. O Palmeiras ganhou do São Paulo no Brasileirão do ano passado, praticamente na última bola, com o Flaco Lopes fazendo um gol de cabeça ali, sei lá, faltava acho que 1 minuto. Então, assim, é muito difícil, tem sido muito difícil para o Palmeiras enfrentar o São Paulo. E eu acho que quando o Arnaldo fala sobre buscar o empate e tal, é porque tecnicamente, na hora de você rodar o elenco, a gente vê que o Palmeiras tem muito mais qualidade. Mas a verdade é que com o São Paulo já classificado, daria para você montar um São Paulo, não B, mas um São Paulo misto para a Libertadores e forçar um pouquinho alguns jogadores. Então você tem um jogador ali mais ou menos, dá para pôr contra o Palmeiras para tentar um bom resultado e administrar. O São Paulo tem que fazer 1 ponto em 2 jogos na Libertadores. 1 ponto em 2 jogos. E no Brasileirão, claro que se a gente terminar o jogo e tiver empatado, não vamos falar que é um resultado ruim para o São Paulo, um empate. Mas o São Paulo tem condição de enfrentar o Palmeiras de igual para igual hoje, eu acho. Tem um time titular que pode bater de frente. Não é que o Palmeiras é melhor que o São Paulo, mas os jogos são muito iguais. O confronto recente mostra isso, o histórico recente. Vocês não estão vendo na câmera, mas porque estava fechada no Danilo, mas enquanto o Danilo falava isso, tinha 2 pessoas fazendo não com a cabeça. Não. Por razões diferentes, o Juca e o Arnaldo. Juca, você primeiro, não por quê? Bom, as minhas razões são as razões de uma pessoa neutra que olha para o futebol com olhares imparciais. Não é o caso aqui à minha esquerda, nem é o caso aqui à minha direita. Porque o Arnaldo recusava, não vem não. Não vem dizer que é jogo igual, porque não é não. E se o São Paulo ganhar, vai ser uma baita de uma vitória. É um baita resultado, sim. É isso. Claro que é. Então, a diferença é enorme. Para usar um termo antigo, a diferença é abissal. Palmeiras tem 12 pontos na Libertadores e São Paulo tem 10. Eu sei. Não é tão diferente. Mas contra adversários diferentes, mas isso não é essa questão que está sendo posta. O que está sendo posto, não é possível comparar nem o investimento, nem a fase, nem nada entre São Paulo e Palmeiras. Pode acontecer, e você tem toda a razão. O trabalho do Zubeldia não é bom o suficiente a ponto de subir o nível do São Paulo? É bom o suficiente, você tem toda a razão. O São Paulo, eu disse isso na minha intervenção, o São Paulo tem complicado a vida do Palmeiras em regra. Apenas quando os Palmeiras precisam dar uma goleada para desfazer um mau resultado no Morumbi e dar a goleada. Então, o Arnaldo tem toda a razão em fazer menear a cabeça negativamente. O Palmeiras é favoritaço domingo. Se empatar ou perder, é mau resultado para o Palmeiras, o que não põe em risco a campanha do Palmeiras a partir da derrota no Paulistinha. Que coisa horrorosa. Hein? O cara até subiu na bola. Isso que é magnífico para você enfrentar o rival. Mas não tem conversa, Tironi, âncora. O Palmeiras é favoritaço. Arnaldo, o não do Arnaldo foi por outra razão. O não do Arnaldo achei que era para a Libertadores, né? Foi. Por causa da Libertadores, Exato. mas tem outra coisa também que está aí. Porque o Arnaldo não quer que os jogadores... acha que os jogadores de São Paulo, sei lá, que estão voltando de contusão, não deverão jogar no sintético. Também Não tem deve isso. mesmo. Não mesmo. Isso Não mesmo. Isso jamais. Claro. Isso jamais. Não é exato. Isso não tem o menor cabimento mesmo. E acho que o trauma do São Paulo com sintético aumentou depois que o Caleri arrebentou o Newton Santos. Isso é latente. Mas a questão é que o São Paulo, com o Libertadores em casa, ele não pode se dar o luxo de revezar o time, de poupar energia. Não tem como, sabe? É claro que a classificação está encaminhada, o primeiro lugar também, mas ainda não foi consumado. Mas o São Paulo está como mandante, assim como o Palmeiras, curiosamente, em dívida com o torcedor, né? Então, contra o Libertad na quarta-feira, Tironi, o Oscar vai jogar quarta-feira contra o Libertad, não vai jogar contra o Palmeiras no sintético. Você entende? O Lucas vai começar contra o Libertad na quarta-feira e não contra o Palmeiras no sintético. Então quem vai jogar no sintético, questão que a gente vai dar relação. Quem que vai jogar no sintético, então?
Quem tá jogando, né? É o time que tá jogando. Esse é um time mais jovem e tal, né? Acho que vai jogar o André Silva, o Ferreirão, o Ferreirinha, devem jogar esses jogadores, né? Os mais velhos sofrem mais no sintético, né? Isso é claro, embora o São Paulo já tenha perdido no sintético do Allianz Parque também jogadores mais novos, né? O Ferrarese rompeu o cruzado, que é jovem, no sintético, o Galo rompeu o cruzado no sintético, o Wellington rompeu o ligamento tornozelo no sintético, tudo isso no Allianz Parque, né? Não em Barueri, que também é sintético. Mas a minha questão é que, embora eu só fiz o não, é que o São Paulo não tem como jogar mais ou menos na Libertadores em casa, entendeu? Jogar só assim, pragmaticamente, administrando a classificação antecipada. O São Paulo vai ter que jogar a Vera na quarta-feira, com tudo, não como poupar energias na quarta e dar tudo nesse final de semana contra o Palmeiras. E é na Libertadores que o São Paulo pode acompanhar o Palmeiras. No Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ele não vai acompanhar jamais. Não tem como. Só a título de informação aqui, eu já sabia que a questão do sintético voltaria à tona e a título de informação para quem nos assiste, fui atrás de 2 médicos ortopedistas, mandei estudos, consultei e, de novo, eu repito aqui que ainda não há estudos conclusivos que indicam que comprovadamente o sintético causa mais lesão. No meio aqui, os 2 médicos que eu consultei, Serbino Júnior e Rubens Sampaio. Rubens Sampaio, que era ex-médico do Palmeiras, eu falei, não, eu ainda brinquei com ele, Rubão, não vou falar o seu nome, porque vão falar que você é palmeirense e tal. Você pode me indicar outro médico, alguma outra pessoa? E aí tem o Serbino Júnior, que eu também consultei. Existem estudos que falam sobre articulação, que são feitos com a grama sintética dos anos 2000. A grama sintética atual é outra coisa, não há comprovação, há sim uma questão inconclusiva. Eu não estou dizendo que o sintético não machuca, mas não é possível, com os estudos de hoje, afirmar que a grama sintética machuca. Tudo bem, Danilo. O gosto são outros 500. Podemos gostar, podemos falar que o jogo muda, mas não há conclusão. Primeiro, qual é o time do Dr. Serbino? Não tenho a menor ideia porque eu não perguntei. Você devia ter perguntado. Porque se o Rubão é palmeirense... O Rubão é ex-médico do Palmeiras, aí eu achei que... Sim. O Serbino também, Serbino me parece o nome italiano. Serbino. Serbino. Essa é uma questão. A outra questão, que não invalida o argumento do Arnaldo, e você sabe o que eu penso em relação a essa questão do gramado sintético. O São Paulo tem motivos de sobra para estar traumatizado com lesões no gramado artificial, independentemente de ter sido um azar, que podia ter acontecido na grama natural. Como aconteceu. Como já aconteceu em outras circunstâncias, mas que o São Paulo tem motivos suficientes para ter trauma com gramado artificial, tem. Ponto. Sim. Muito Tirone. bem. Oi, fala, Mauro, fala. Tirone. Lembrando que o Mauro que levantou esse debate. O São Paulo tem que jogar para ganhar. Mas fala aí, Mauro. Jogar para ganhar não significa, só um instante, obrigatoriamente jogar com jogadores que estão voltando de lesão, os mais veteranos. Mas só lembrando, Premier League, La Liga, Bundesliga, Campeonato holandês, Ligue 1, né? Francês, Champions League, Liga Europa, nenhuma dessas competições tem piso artificial. Copa do Mundo não tem piso artificial. A FIFA chancela em condições que já falamos a respeito sobre quais são, mas não tem competições dela com piso artificial. Ano que vem vai ter Copa do Mundo Feminino no Brasil, piso natural, certo? Então é importante sempre pontuar isso. Por que será? Essa é a pergunta. Por que será? Só o Brasil tem um campeonato minimamente relevante e dinheiro, bastante dinheiro, e estádios com piso artificial. Ninguém mais tem. Perfeito. Esse é um argumento... A Holanda tem e vai deixar de ter. Exatamente, vai deixar de ter. Vai deixar agora. Está largando agora. E na hora que nossos dirigentes poderiam comprar a briga para acabar com isso, não compraram. Esse é um bom ponto, porque deixaram os jogadores... Inclusive o Casares, com todo o trauma do São Paulo. Deixaram os jogadores na linha como bucha lá, na linha de frente, ninguém falou nada, aí se organizaram lá, não, tudo bem, deixa para lá. E aí fica lá o Lucas falando, não sei quem falando. Como não falaram nada de vender mando. Perfeito, exatamente. Bom ponto, Danilo. Porque, né, ficar falando os caras que deveriam tomar a frente disso não tomam. Bom, Juca, a gente falou no começo do programa aqui